a lot of these children is he turns them into child soldiers. As they started killing the family that was in this vehicle, they killed the mother and they killed the father almost instantly. One little girl that was about 13 years old, the soldiers began to rape her. Then they started cutting brush. They started cutting brush down and throw the brush on top of her on the road and put kerosene on her. And they burnt this child alive in front of her younger brother, which was 5 years old, and her older sister, which was probably about 16, 17 years old at the time. Finally, the one sister, seeing that it was coming time for them to be next, she grabbed little Walter and she started running down the road. The soldiers began to shoot at her. As they were firing their AKs, one bullet struck Angela through the neck, came out of the neck and hit Walter in the face. Knocked them both to the ground instantly, knocked them out unconscious. And just a little while after that, some men that were working for us at the time came upon all of this, chased the Lord Resistant Army away. And when they started picking up the bodies, they noticed the two that were laying there, Walter and Angela, was not dead. They were very much alive. They rushed them into a nearby hospital, but Walter and Angela lives to this day. You know, I brought him to the U.S. and when we were here in the U.S., they were doing surgery to his face and everything. And one day we were on our way from the doctors and Walter said, "Father, am I going to look the same?" And I said, "Yeah, Walter, you'll look the same." His face was all bandaged up. I said, "But it'll take time, but I'm sure you're going to look good." And he said, "Well, Father, I want people to always remember I was shot." And it kind of moved on me. And I said, "What do you mean, Walter?" And he said, "Because I don't want people to ever forget what Joseph Kony and the Lord Resistant Army has done. Not just to me, but to all the other people out there." Fala, curiosos! Hoje nós contaremos a história do filme Redenção, que na tradução da ponta da língua é Pastor Metralhadora. Essa história impressionante conta a história de Sam Childers, um homem que era totalmente reverso, usuário de droga, totalmente reverso ao mundo cristão. Mas um convite especial ali de sua esposa para ir até um culto toca seu coração de uma forma que ele muda a sua vida. Ele recebe um convite ali na igreja para uma viagem missionária no Sudão, um país que vive em guerra. E um filme sensacional, mas hoje nós contaremos todos os detalhes da vida desse super-herói que não usa capa e esse pastor que não usa a Bíblia, e sim uma metralhadora. Tá ok? Fique aqui com a gente no vídeo de hoje. Olá, curiosos! Sejam todos bem-vindos, vocês estão bem? Meu nome é Eduardo e você está no canal Curiosidades e Companhia. Aqui no nosso canal nós abordamos diversos assuntos curiosos, porque vocês sabem, de curioso e louco, todo mundo tem um pouco. Mas antes de rodar o vídeo, eu gostaria de pedir muito para que você curtisse, compartilhasse, manda para o seu amigo, para sua amiga, para sua família e comenta bastante. Deixa o like e agora, sem mais delongas, bora pro vídeo que eu tô curioso. Roda a vinheta. Sam Childers nasceu em 1962, na pequena cidade de Grand Forks, na Dakota do Norte. Seus pais sempre foram cristãos e ele tinha uma irmã também que é bem importante nessa história, porque essa irmã acabou morrendo muito pequena, ainda com Childers também pequeno. E durante essa época, a sua mãe, então cristã, recebeu uma profecia de que o seu filho um dia iria se tornar um pastor, um pregador da palavra. E tempos depois, em 1974, eles se mudaram para Minnesota. E foi aí que a vida de Childers começou a mudar. Porque ele era um menino até que ok, só que começou a se envolver com os amigos da escola. E aí então entrou o cigarro, as drogas e a bebida em sua vida. E ele acabou mudando ali da água para o vinho. Ele se tornou motoqueiro, entrou para um motoclube e começou a usar muita droga. Foi aí que, nesse meio dessa confusão em sua vida, que ele conheceu sua esposa, Lynn Childers. E assim que ele conheceu sua esposa Lynn Childers, as coisas ainda pioraram, porque eles eram duas tranqueiras. Juntou a fome com a vontade de comer. Ele começou a usar ainda mais droga. Em uma entrevista para um jornal, Childers disse que ele começou a usar droga aos 11 anos. Ele começou com a maconha, depois ele, aos 13, começou a usar drogas mais pesadas, até que aos 15 ele aplicou no seu braço a primeira seringa de sua vida e aquilo mudou sua vida durante um longo período aí pro fundo do poço. Mas como que a vida de Childers começa a mudar? Foi através de um tiroteio.
Porque, se vocês não sabem, ele também, além de usar drogas e fazer muita atrapalhada na vida, ele era um pistoleiro da região ali. Ele meio que fazia a segurança do cartel ali, de um cartel de drogas. Ele garantia que as transações fossem feitas entre os cartéis ali. Falei, acho que uns 30 anos. Vai ter meme sim! E após esse tiroteio, ele sentiu que deveria se mudar da sua cidade ali, com a sua esposa. Ali não vou falar mais ali. Chega de ali. Depois tem que ficar cortando. Porque o cara fala 10 coisas ao mesmo tempo. Não é, meu filho? Tem. Após esse tiroteio, Childers decide se mudar de cidade. Ele sentiu ali que deveria se mudar. Vocês sabem, né? Deus, ele escreve certo por linhas tortas. E ele chega em sua esposa e fala que deveriam se mudar, porque ele quase morreu e quase matou um homem também ali no bar. Então eles se mudam para Orlando. Só que se vocês pensam que ele se mudou para Orlando para mudar o seu estilo de vida, vocês estão enganados. A sua esposa até mudou o estilo de vida. Chegando em Orlando, ela, cansada dessa vida de drogas e rock and roll, ela decide entrar para uma igreja local ali do bairro onde eles moravam. Só que Childers não. Childers, ele continuava usando drogas e mais drogas e praticando crimes, roubos na região e só andando com tranqueira enquanto sua esposa orava. Childers, até numa entrevista, ele disse que sua esposa é uma das maiores cristãs que ele já viu na vida, porque se fosse qualquer outra mulher, o deixaria durante aqueles 2 anos. Ele só dava trabalho e brigava muito com ela, porque ele achava ali que ele, na cabeça dele, ele tinha perdido sua esposa para Deus. Foi até que um dia, durante um convite, sua esposa sempre o chamava para a igreja, mas ele nunca dizia sim. Mas num determinado dia, ele disse que o Espírito Santo tocou seu coração e ele decidiu ir para a igreja. E realmente aquele dia mudaria sua vida. Chegando na igreja, ele ficou extremamente emocionado com a pregação, e era justamente uma pregação sobre missões, né? Para quem não é da igreja, para quem nunca foi na igreja, existem igrejas que fazem missões, né? Não só no Brasil, mas como fora do Brasil. Estou falando no contexto brasileiro aqui. Existem igrejas brasileiras que fazem missões fora, como existem igrejas de fora que fazem missões aqui, e vice-versa, né? Igrejas de missões, ponto. Para não estender muito o assunto. E ele estava justamente no culto de missões. E aquilo tocou tanto ele que ele acabou aceitando ali na emoção, mesmo sendo um novato na igreja, o convite de visitar um país africano que estava em guerra. Para quem não sabe, dos 35 países que existem na África, 20 estão em guerra nesse momento. E um deles era o Sudão, que era o país que a igreja ali ia visitar para tentar ajudar de alguma forma. Então, chegando lá no Sudão, ele se depara com aquele caos, né? Uma guerra civil interminável. Para quem não sabe, lá no Sudão existem duas, se eu não me engano, duas organizações criminosas, podemos dizer assim, que lutam entre si e escravizam crianças, né? Pegam as crianças para treinamento militar, crianças de 10 anos você vê com fotos com fuzil, AK-47, entre outras armas. Desde o ano passado, nós estamos acompanhando de perto a guerra da Rússia com a Ucrânia. Mas vocês sabiam que há um outro conflito gerando preocupações tão grandes quanto essa guerra? Em Khartoum, a capital do Sudão, caças sobrevoam e bombas caem sobre a cidade. Mais de 100 mil pessoas fugiram para países vizinhos e cerca de 334 mil tiveram que se deslocar internamente. Mas você sabe o que está acontecendo? É algo assustador, realmente, e ele se impactou. E como ele sempre teve esse lado, entendam, né? Ele teve sempre essa personalidade muito, digamos, impulsiva, né? E naquele momento aquilo tocou o coração dele de tamanha forma que ele não voltaria para casa da mesma forma que ele entrou naquele país. E voltando para sua casa, né, nos Estados Unidos, ele perturbou a cabeça da sua esposa para, de alguma forma, voltar naquele país e ajudar aquelas crianças. E imaginem durante esse processo todo, porque Childers não tinha dinheiro, gente, ele era pobre, então ele tenta pegar recurso financeiro no banco, empréstimo, é negado, depois ele tenta ajuda ali de alguns amigos, até mesmo da igreja, que tinha algum dinheiro,
mas ninguém o ajuda na causa. Foi aí que ele começou a vender seus bens, e até mesmo contra a vontade de sua esposa, que achava uma verdadeira loucura. Porque entendam, né? É realmente muito complicado ali naquele local. É tiro para todo lado, é uma guerra constante que não cessa um minuto. Então sua esposa ali ficava muito preocupada todas as vezes que ele ia até o local. E ele vendeu todos os seus bens para montar uma ONG. Então ele, com seus próprios recursos, monta essa ONG lá no Sudão. E essa ONG, para vocês terem noção, até hoje já ajudou mais de 4 mil, já resgatou mais de 4 mil crianças em todo o Sudão. Gente, mas pensem em como resgatar crianças de um exército mesmo. É como se você entrasse ali no exército e tentasse resgatar. Então ele meio que criou uma guerrilha ali própria com outras pessoas que eram interessados na causa, né, de resgatar essas crianças. Ele monta meio que um mini grupo de mercenários para então resgatar essas crianças. E é troca de tiro, tiro, porrada e bomba mesmo. Nada de eu vou pregar a palavra do Senhor, a criança vai vir até mim e eles vão liberar. Lá não tem isso não, lá eles não acreditam em Cristo. Era no tiro mesmo, na pancadaria, porradaria, maluco. Tá. Now the world don't move to the beat of... Pode ir? Tanto é que muitas vezes a ONG dele foi metralhada, bombardeada. Teve um. Olha para vocês verem como a coisa é pesada e nós temos que agradecer o que nós temos na vida. Né? Durante uma fala dele no filme, uma criança, ele meio que se irrita com uma criança e a criança ataca uma bebida quente nele, acho que café, não me lembro, não me recordo muito bem. Mas aí ele fica muito bravo com ela e conversa com ela, porque que ela tinha feito isso. E a criança diz que ela era assim, nervosa e impulsiva, porque os soldados lá do país teriam matado toda a sua família na sua frente. E eles fazem isso lá né, matam toda a família da criança na frente da própria criança, para que a criança se torne uma pessoa, um ser humano, né, um adulto com raiva no coração mesmo, para lutar a guerra com mais vigor, né? Essa é a metodologia usada em países assim, com essas guerras intermináveis, malucas aí, sem nexo nenhum. E para finalizar o vídeo de hoje, eu vou deixar com vocês uma das frases mais extraordinárias que eu já ouvi. E essa frase é do pastor Childers. Ele diz que quando você conhece Deus, a primeira coisa que Deus faz é pegar o seu coração e jogar fora. Porque ele não quer o seu coração. Claro que ele quer o seu coração, né? Mas é um jeito figurado de dizer. Ele quer os seus braços, as suas pernas, ou seja, ele quer que você haja. E ninguém melhor do que o pastor metralhadora, que age de verdade ali no fronte da guerra para dizer essas sábias palavras, não é verdade? Lembram da profecia lá da mãe dele? Acabou se cumprindo, né? Porque tudo que Deus promete em nossas vidas, ele acaba cumprindo. Num tempo ou no outro, de um jeito ou do outro, ele acaba cumprindo. E também o nome pastor metralhadora é outra profecia que o pastor Childers recebeu em sua vida. Segundo ele, quando apelidaram lá no Sudão, acabaram apelidando, os noticiários apelidaram ele de pastor metralhadora, porque realmente ele usava uma metralhadora, usa, né, até hoje, para recuperar as crianças. E ele se sentiu mal com aquele nome, né, porque um pastor com esse nome, metralhadora, mas aí Deus acalmou seu coração, dizendo para ele que isso seria uma forma dele propagar o nome de Deus, né? E acabou dando certo mesmo, porque esse nome é tão impactante que fez despertar até mesmo, né, a atenção de diretores, autores, de livros e filmes, e a história extraordinária dele acabou virando um grande filme. E aí, vocês gostaram da curiosidade de hoje? Sobre a vida do pastor metralhadora? Espero que tenham gostado do vídeo. E, gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, mandar para os amigos, comenta bastante, se inscreve, porque isso nos ajuda bastante. E o que eu posso dizer, por enquanto, é um até logo, curiosos.